Em 8 de maio de 1980, a Assembleia Mundial da Saúde fez um anúncio sem precedente na história da medicina. A varíola havia sido erradicada. Pela primeira e única vez na história da humanidade, uma doença infecciosa havia sido completamente eliminada da face da Terra através de esforço humano coordenado. Não havia mais varíola em circulação. O vírus variola major, que havia matado estimados 300 milhões de pessoas no século XX sozinho, havia sido derrotado. Foi um dos maiores feitos da saúde pública em toda a história humana. E agora, existem 2 laboratórios no mundo que ainda guardam o vírus vivo. E a discussão sobre o que aconteceria se esse vírus escapasse ou fosse usado deliberadamente mantém especialistas em biossegurança acordados à noite. O que a varíola fazia e por que era tão temida? O variola major tinha uma taxa de mortalidade de aproximadamente 30% em pessoas não vacinadas. Os que sobreviviam frequentemente ficavam com cicatrizes permanentes e extensas por todo o corpo, e cerca de 1/3 dos sobreviventes ficava cego. O período de incubação era de 7 a 17 dias, durante os quais a pessoa não apresentava sintomas, mas já podia estar se movendo, viajando, tendo contato com outras. Quando os sintomas apareciam, febre alta, dores severas, vinham seguidos dias depois pelas pústulas características que deram nome à doença. No pico do século XVIII, a varíola matava entre 400 mil e 500 mil europeus por ano. Eliminava governantes. 5 monarcas reinantes morreram de varíola no século XVII e XVIII. Devastou populações indígenas americanas que não tinham imunidade prévia, com mortalidade estimada de 50% a 90% em algumas comunidades. Como a humanidade a derrotou? A campanha de erradicação. Edward Jenner demonstrou em 1796 que pessoas inoculadas com cowpox, a varíola bovina, muito menos grave, ficavam imunes à varíola humana. Foi a base da vacinação moderna e seu nome, vacina, do latim vaca, reflete essa origem. Mas a varíola não foi erradicada imediatamente após a descoberta da vacina. Levou 184 anos. A campanha final de erradicação, liderada pela OMS, começou em 1967. A estratégia não era vacinar todo mundo em todos os lugares, o que seria impossível logisticamente. Era a estratégia de vigilância e contenção. Identificar cada caso, vacinar um anel de proteção de todos os contatos próximos e assim quebrar a cadeia de transmissão caso por caso. O último caso natural de varíola foi documentado em 1977 na Somália. Ali Maol Maalim, um cozinheiro hospitalar, sobreviveu. Em 1980, a erradicação foi declarada. Foi um feito de coordenação global, recursos, logística e cooperação científica que até hoje é considerado único na história da saúde pública. Os 2 laboratórios e o debate que não tem resposta fácil. Quando a erradicação foi declarada, todos os estoques de varíola deveriam ser destruídos. Mas 2 países mantiveram amostras. Os Estados Unidos, no CDC em Atlanta, e a União Soviética, no Instituto Vektor em Novosibirsk. O debate sobre destruir esses últimos estoques ou mantê-los começou nos anos 1980 e nunca foi resolvido. Os argumentos para a destruição são diretos: eliminar qualquer possibilidade de escape acidental ou uso intencional. Se não há vírus, não há risco. Os argumentos para a manutenção são igualmente sérios. Os estoques são necessários para a pesquisa de vacinas e antivirais, caso a doença reapareça de fontes inesperadas, amostras em permafrost, outros reservatórios animais não identificados ou reconstituição sintética a partir da sequência genética publicada do vírus. E aqui está o problema central: a sequência genética do variola major está publicada. Com tecnologia de síntese de DNA suficientemente avançada, o vírus poderia teoricamente ser reconstituído sem acesso aos estoques físicos. Isso tornou a discussão sobre destruição dos estoques parcialmente obsoleta do ponto de vista de biossegurança, mas não resolveu o problema. O que preocupa especialistas em biossegurança hoje? Há 3 cenários que mantêm especialistas em vigilância ativa. Primeiro, escape acidental. Há precedente.
Em 1978, um fotógrafo na Universidade de Birmingham morreu de varíola, o último caso fatal da doença. O vírus havia escapado de um laboratório de pesquisa no mesmo prédio. A diretora do laboratório cometeu suicídio dias depois. Segundo, amostras não declaradas. A União Soviética manteve um programa de armas biológicas ativo até os anos 1990. O Biopreparat, revelado em parte por Kanatjan Alibekov, que desertou para os Estados Unidos em 1992. Alibekov afirmou que a URSS havia produzido toneladas de varíola em formulação para uso como arma biológica. A localização atual de todo esse material permanece incerta. Terceiro, reemergência natural. A vigilância epidemiológica identificou que vírus próximos da varíola, como a varíola dos macacos, monkeypox, estão expandindo sua distribuição geográfica e capacidade de transmissão humano a humano. Um surto de monkeypox em 2022 atingiu mais de 90 países. O variola major é mais letal e mais transmissível que o monkeypox, mas compartilha características que sugerem que a barreira entre vírus animais e pandemia humana é menor do que se pensava. O problema da imunidade zero. A vacinação em massa contra a varíola cessou em 1980. A geração nascida após essa data, que no Brasil representa mais de 60% da população atual, nunca foi vacinada. Se o variola major reaparecer hoje, a maior parte da população mundial não teria nenhuma imunidade. Existem estoques de vacinas de emergência, mas sua distribuição global em velocidade adequada para conter um surto de varíola seria um desafio logístico imenso. A vacina atual, derivada do vírus vaccinia, requer treinamento específico para a aplicação, tem contraindicações para imunossuprimidos e os estoques globais são uma fração da população mundial não imune. A janela de contenção de um surto de varíola, estimada em modelos epidemiológicos, é de aproximadamente 14 dias antes que medidas de contenção percam eficácia. Depois disso, a capacidade de rastreamento e vacinação de contatos fica sobrecarregada pela velocidade de disseminação. A única doença que a humanidade derrotou completamente continua sendo uma ameaça. Isso não deveria ser possível, mas a combinação de estoques existentes em laboratórios, amostras possivelmente não declaradas de programas de armas biológicas soviéticas, avanços em síntese de DNA e população global sem imunidade cria um perfil de risco que os especialistas em biossegurança não conseguem descartar. A erradicação foi um feito extraordinário da cooperação humana. A manutenção desse feito, garantir que o vírus não reapareça em nenhuma forma, é uma tarefa que continua silenciosamente todos os dias nos 2 laboratórios que ainda o guardam, e nas discussões classificadas sobre o que fazer se a contenção falhar.